Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar de um grande chamado, que é o chamado de São José. São José, aqui na comunidade Ex-Cordeiro de Deus, é nosso primeiro baluarte, é aquele santo de imitação que nós temos. E hoje nós vamos falar um pouco dele, daquilo que foi chamado na vida de São José. Se nós pegarmos em Mateus capítulo 1, versículo de 18 a 25, nós veremos São José quando fica sabendo que a Virgem Maria está grávida antes deles morarem juntos. São José fica confuso, com tantas coisas na cabeça, mas se recolhe. E nesse recolhimento de São José, o anjo o visita. Vejo que também assim Deus nos pede no dia de hoje, que quando assim nós vamos recebendo aos poucos o nosso chamado, aquilo que Deus deseja de nós, por vezes nos assusta, por vezes nos tira da nossa normalidade, mas que nós temos que fazer assim como São José, nos recolher em Deus. Se vocês verem as entrevistas que nós já fizemos aqui com alguns vocacionados, sempre eles vão citar esse recolhimento em Deus que foi necessário para o discernimento vocacional. São José se recolhe, e porque se recolheu em Deus, ele entendeu o chamado para a vida dele. E o anjo visita e diz: não tenha medo de receber Maria, porque o que vem dela vem do Espírito Santo de Deus. Também Deus está dizendo para nós hoje: não tenha medo de receber a vocação a qual Deus te chamou. Talvez não é aquela que você imaginou, que você sonhou, e que Deus agora vem e muda os seus planos. Mas é necessário sabermos que aquilo que Deus deseja para nós é o que nós devemos ser, porque é o que vai nos realizar em toda a nossa vida. E São José assim o fez. Quando ouviu o anjo, ouviu o anúncio que Deus queria, que era chamado para a vida dele, São José aceita aquela vocação e se põe a cuidar da Virgem Maria. É interessante a decisão de São José, quando ele entende a vocação. E nós precisamos tê-la também. Quando entendemos a nossa vocação, ficamos recolhidos em Deus, entendemos em Deus aquilo que é o nosso chamado, logo nós temos que dar um passo diante dela. E muitas vezes, por medo, nós não damos os passos, ficamos esperando um dia, 2, 3 ou anos passar, e aquilo vai causando toda a clareza que nos foi dada pelo Espírito, vai se tornando de novo confuso, porque não foi se tomada uma atitude diante daquele entendimento vocacional. Lembro que quando Deus me chamou, e eu entendi em Deus que o meu chamado era ser o Cordeiro de Deus e deixar estudo, deixar minha família para estar aqui na minha vocação, cumprir a minha vocação, de imediato eu escrevi uma carta para a minha fundadora, dizendo que eu queria entregar toda a minha vida, e um caminho de orientação foi feito, e logo eu estava aqui para fazer a doação da minha vida. Temos que, diante do entendimento que temos da nossa vocação, tomar rápido uma atitude diante do que Deus nos pede e não deixarmos o tempo ir passando. Algo muito forte de São José também que nos ensina hoje, nos ensina a comunidade Ex-Cordeiro de Deus, ensina a cada um de nós. Nós precisamos engavetar nossos sonhos. São José com certeza havia sonhado de ter a sua esposa e depois vir os filhos e tudo na normalidade que a cultura pedia acontecesse. Mas Deus interveio e do jeito de Deus é que foi acontecendo. E São José engavetou os planos dele para viver tudo aquilo que era o querer de Deus. Talvez você também hoje precise fazer um engavetamento dos seus sonhos, daquilo que você sonhou. Talvez a gente sonhe, eu vejo que eu sonhava com muitos castelos. Depois Deus quis me dar uma pequena casa, mas nessa pequena casa tinha toda a estrutura da minha realização, da minha felicidade e do meu encontro com a verdade, que é Jesus Cristo. Então oremos a Deus agora, pedindo ao Senhor também que nos dê decisão diante da nossa vocação e que nós possamos acolhê-la e também engavetar os nossos sonhos. Senhor Jesus, queremos hoje, Senhor, a partir de São José, por intercessão dele, pedir a Ti, Senhor Jesus, que possa, Senhor, nos dar toda a fortaleza, todo o entendimento e discernimento para assumirmos a vocação a qual o Senhor nos tem chamado. Que possamos, Pai de bondade e misericórdia, engavetar os sonhos necessários que, ora, Senhor,
nós criamos em nós para viver os seus sonhos, Senhor. Porque são os seus sonhos, Senhor, que nos trarão a liberdade, que nos trarão a verdade. Tudo isso nós pedimos por intercessão de São José, que tão bem soube acolher, Senhor, os teus planos e viver, Jesus, toda a graça e todo o bem com a família sagrada. Tudo isso nós te pedimos hoje, pedimos sempre, pela nossa vocação, Senhor, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor esteja sempre junto de nós, que nós possamos sempre estar junto do Senhor para entendermos a nossa vocação, seja aqueles que ainda não entenderam qual é a sua vocação, façam esse caminho também de recolhida em Deus. Aqueles que já sabem qual é a vocação, se recolham mais ainda para que permaneçam na vocação a que Deus os chamou. Deus nos abençoe e amanhã é o nosso último vídeo e nós vamos ver o testemunho de um vocacionado aqui da comunidade Eis o Cordeiro de Deus. Deus te abençoe. Eu sou Eis o Cordeiro de Deus. E você?